Reale fala, a causa formal é, como dissemos, a forma ou essência. Lonergan fala de meta-empiricidade. Reale fala de causa formal. E, como dissemos, a forma ou essência das coisas, a alma dos animais, as relações formais determinadas para diferentes figuras geométricas, para a circunferência, por exemplo, o lugar preciso dos pontos equidistantes de um ponto chamado centro, determinada estrutura para diferentes objetos de arte e assim por diante. A causa material ou matéria é aquilo de que é feita uma coisa. Por exemplo, a matéria dos animais são a carne e os ossos. A matéria das esferas de bronze é o bronze. A taça de ouro é o ouro. A estátua é madeira. E a casa são os tijolos, cimentos e assim por diante. A causa eficiente é ou motor é aquilo de que provém a mudança, o movimento das coisas. Os pais são a causa eficiente dos filhos. A vontade é a causa eficiente das várias ações do homem. O golpe que dou na bola é a causa eficiente do seu movimento e assim por diante. A causa final constitui o fim ou o escopo das nossas ações. Essa constitui aquilo em vista do que ou em função do que cada coisa advém. É isto, diz Aristóteles, é o bem de cada coisa. O bem de cada coisa nada mais é do que sua estrutura. E aí nós podemos verificar. Há uma diferença entre aquilo que fala Reale, do que fala Lonergan, do que fala Morin. São praticamente dizeres que dizem a mesma coisa. A forma é algo indeterminado, como repetidamente afirma Aristóteles. Mas ainda a forma é algo determinado, a forma é algo determinado, como repetidamente afirma Aristóteles. Mas ainda a forma é algo determinado e também determinante. A forma determina o que é uma casa. A forma determina o que é o sapato. Porque é o que faz com que as coisas sejam o que elas são. A forma é unidade por excelência antes, é princípio que dá unidade à matéria que informa. Enfim, a forma é ato por excelência, é princípio que dá. O princípio que dá ao ato a sua eficiência. Em terceiro lugar, vem o significado do ser como verdadeiro, contraposto ao significado do não ser como falso. O ser verdadeiro de renda é um aumento de patrimônio. Um ser falso é algo que não é aumento de patrimônio. Esse é o ser que podemos chamar lógico. De fato, o ser como verdadeiro indica o ser do juízo verdadeiro, enquanto não ser como falso indica o ser do juízo falso. Esse é um ser puramente mental, ou seja, um ser que só subsiste na razão e na mente de quem somente pensa. Então, aqui está se atacando exatamente as premissas lógicas. A lógica forjada no pensamento a priorístico, ela implica, na maioria dos casos, em conclusões falsas. É isso que nos quer falar Reale. Será que precisamos ir muito adiante para conseguir, de uma forma, propor a desconstrução da forma de pensar o direito tributário brasileiro? Será que o que a gente já afirmou não começa a ser suficiente e começa a ser até, de uma certa forma, uma chateação? Está se insistindo nessas coisas? Mas nós estamos tratando da desconstrução dos nossos próprios paradigmas
aceitados dos nossos mestres, que os tomaram de seus mestres, e que estão eternizados roboticamente. E para tirar isso da consciência, é necessário um esforço sobre-humano. Cabe ter em mente o que nos fala Morin. E eu cito Morin pelo seguinte fato. Eu estou apresentando um trabalho que quer ter consistência. E eu não posso, como não consigo conhecer a questão teórica, porque fui advogado a vida inteira, e porque eu simplesmente não consigo admitir definições sem fundamento, eu fui buscar o caminho que me permitisse levantar problemas. Então, eu não tenho outra forma de trazer para vocês aquilo que os mestres de vanguarda da teoria científica atual estão dizendo. Então, não é eu que estou dizendo. Eu estou usando o linguajar desses cientistas para levantar problemas, para convidar todo mundo que busca um aprofundamento do estudo a pensar em conjunto e propor soluções. Eu gostaria de insistir, assim, o sistema, Morin novamente, assim os sistemas das ideias são autoconservadores, resistentes a tudo que poderia, não somente ameaçar, mas alterar as suas homeostasias. Homeostasia é permanência. Resistem não apenas à contestação e à inovação, mas mesmo, como dizia Lupasco, à informação. O coração da resistência encontra-se no núcleo onde estão concentrados os princípios de organização dos sistemas, paradigmas, lógica, categorias mal elaboradas ou elaboradas a partir de princípios de conhecimento ou epistemologias que já estão superadas há muito tempo. Com a força do caráter autoritário e da pretensão monopolista, uma teoria, mesmo científica, tende sempre a recusar um desmentido dos fatos, uma experiência que lhe seja contrária, uma teoria mais bem argumentada. Por isso é raro que seja suficiente para a desintegração de uma teoria, uma experiência decisiva ou um argumento imbatível. Não temo isso. Eu sei que vamos levar muito tempo para reavaliar a nossa teoria tributária brasileira, mas é necessário que se comece. Bom, vamos continuar. É necessário uma longa série de provas acumuladas de suas carências e insuficiências e também o aparecimento de uma nova teoria mostrando uma grande pertinência. Assim, na história das ciências, as teorias resistem dogmaticamente como doutrinas, mas finalmente a regra do jogo competitivo e crítico leva-as a emendarem-se e depois a retirarem-se para o grande cemitério das ideias mortas. É essa a ideia que nós estamos propondo. Vamos reavaliar a nossa forma de pensar e verificar se esta forma de pensar já não deveria estar no grande cemitério das teorias mortas. Com todo o respeito aos mestres que estão aqui a afirmar a certeza, a uniformidade e a cientificidade dessas teorias. A mim me parece que essa parte é importante se considerar. Mas não vai colar. Se a gente insistir em mostrar, e como estamos tentando mostrar, um dia essas teorias vão ceder. Essencialmente porque elas estão causando o maior mal que pode haver numa nação. Qual é o maior mal?
a indefinição da lei aplicável ao que estou fazendo agora. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal Federal não permitem que a gente avalie se aquilo que a gente está fazendo está certo ou está errado. Você dizer, não, mas a jurisprudência já diz. Mas ela muda. Eu fico décadas fazendo uma coisa, de uma hora para outra, a partir do mesmo evento, da mesma situação jurídica, muda-se. E muda-se muitas vezes do dia para a noite. Onde eu não devo, eu devo. Aí vão me cobrar 5 anos para trás, daqui a 10 anos. E o patrimônio que precisa está aí a sustentar a condição humana de sobrevivência e de vivência em sociedade. Isso fica entregue a uma inconstância, essencialmente porque o Supremo Tribunal Federal ainda não adotou a doutrina, a teoria que os vanguardistas, desde 1940 e 50, estão propondo. A universidade, a grande parte, não se importa em mudar. Continua se afirmando aquilo que se afirmava em 1960. E ainda se busca decisões de 1940 em grandes relatórios de decisões de 40, 50 páginas a cada ministro, quando poderia se resolver a questão fixando um paradigma em menos de uma folha. É difícil dizer que a tributação só pode incidir sobre o que o contribuinte tem, e o contribuinte tem que ser incluído naquele momento da incidência tributária, ele não pode ser esquecido nos seus direitos de defesa, na sua moralidade, porque ele não adivinhou como uma autoridade vai pensar, ele recebe uma multa de 150%. Qual é a segurança que eu tenho para viver nesse mundo? Será que é por isso que os jovens mais visionários fazem todo o esforço para conseguir uma cidadania estrangeira? Porque estão pensando que nesse Brasil viver vai ficar cada vez mais difícil? Por quê? Porque não tem segurança jurídica. Porque não tem padrões. Não tem paradigmas. Não tem limites do exercício do livre convencimento dos magistrados. Esses não foram definidos. E cada um escolhe o que quer levantar e o que quer levar em conta para conseguir, para dar sua decisão. Essa é a pior das doutrinas que se pode levantar dentro de um conhecimento, do teoria de um conhecimento do direito num país. Eu peço desculpa, muitas vezes pela quase irritação que a gente chega, mas eu penso em todas as questões que eu vi perdidas por falta de um tratamento igualitário entre contribuinte e o Estado. Que os magistrados me perdoem, mas muitas vezes se perdeu porque não houve uma análise detalhada daquilo que deveria ter sido experimentalmente examinado. Essa é uma questão genérica de lei que eu vou examinar lá para frente. Depois, se chegar numa instância superior, em que na inferior tinha se negado o direito de fazer prova, e se dizia simplesmente ele não comprovou. Já não comprovou porque o magistrado não deixou. Agora, esta situação é um resíduo que não deve ser considerado. Ponto. E o contribuinte fica onde? Excluído da Constituição que deveria protegê-lo.